Estamos de volta, Mundial Podcast, chegando aqui na programação da Vibe Mundial, sempre com um bate-papo super gostoso, interessante e importante aqui na nossa programação. E você sabe, né? Transmitido também simultaneamente pelo nosso YouTube, diretamente do nosso estúdio Vibecast. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui. Ai, que prazer, viu? Tô tão feliz de ter você aqui, Michele Diniz. Bem-vinda. Muito bom te receber aqui hoje, viu? O prazer é todo meu. Né? Um assunto tão importante. Você que está aí do outro lado, se conecta com a gente. Vamos falar do nosso poder feminino através de algo muito importante. Você já vai entender, né, Michele? Acho que transformou tua vida também a partir de todo o teu trabalho terapêutico. Com certeza. Né? É um caminho de transformação profundo. Né? E ela vai explicar tudo isso aqui pra gente. Você que está aí nos acompanhando em 95,7 FM, também estamos transmitindo pelo nosso YouTube e hoje diretamente do nosso estúdio Vibecast. Então eu tenho aqui o Donizete Mariano e no estúdio do ar, onde vocês me acompanham no restante da semana, o Jean Lorusso. Aqui é assim, equipe trabalho unida. Muito bom. Michele Diniz é terapeuta holística, especialista em gineterapia, pós-graduanda em psicologia transpessoal e criadora do nosso assunto de hoje, é o método TPU, Terapia de Purificação do Útero. Muito bem-vinda, viu? Tô feliz de trazer esse tema aqui, de fazer essa conexão com você, para a gente poder também se conectar, para falar desse empoderamento feminino, né? Desse feminino que pulsa dentro de todas as mulheres e que poucas estão olhando de verdade. É isso que tem acontecido, né, Michele? A gente já começa no lugarzinho polêmico. A gente já começa nesse lugarzinho, porque precisamos chacoalhar essa mulherada para olhar para esse processo, né? Se conecta com o seu feminino, tem tanta coisa pulsando aqui dentro. Sim. Eu sinto que é uma busca, não é, que tem aumentado. Muitas mulheres começam a olhar para si de uma maneira diferente e começam a perceber essa desconexão com o feminino. Vou te dar um exemplo. Eu, quando comecei a estudar, né, as tradições matricêntricas, mergulhar um pouquinho na espiritualidade feminina, nunca que eu ia falar que eu não sou uma mulher feminina. Porque eu vou para esse estereótipo do feminino. Então, eu sempre gostei de me arrumar, de usar salto, né, roupas que a gente considera mais feminina. E esse é o estereótipo, né? Essa é uma das facetas do feminino. Mas quando a gente vai olhar para a questão da energia feminina, de como a nossa psique funciona, aí você vai vendo, nossa, eu estou muito mais conectada com a energia masculina. Talvez quem aí são as mulheres 40 mais, né? Já vamos revelando, que nasceram nos anos 80, por exemplo, né? Que é o meu caso. A gente vem de gerações muito submissas de mulher. Então, né, a nossa mãe, nossa avó, e isso faz com que a gente se conecte mais com o universo masculino. Então, você olha para o masculino, olha para o pai, que é aquele homem, né, desbravador, então tem mais liberdade, tem liberdade financeira, liberdade de ir e vir, pelo menos na minha casa era assim, e acredito que, né, muitas se identifiquem com isso. Então, a gente já cresce se identificando com esse universo masculino. E aí eu vou mobilizando mais energia masculina, né? Não é uma surpresa a gente falar que a gente está há pelo menos 5.000 anos aí de uma sociedade, né, orientada pelo masculino. Então, a gente, né, mobiliza mais energia masculina. Isso vai acontecendo de uma maneira natural, até mesmo para sobreviver nessa sociedade, né? Para a gente ir para o mercado de trabalho, né? A gente está aí numa sociedade de orientação masculina, claro que já se abriu muitas portas, né? Algumas que foram, né, com chute na porta mesmo, tivemos que abrir, não é? Mas a gente já tem uma mudança social, mas ainda assim, no nosso corpo, a maneira como a gente funciona, ainda a gente se identifica, não se identifica mais com o masculino, né? Mas a gente mobiliza ainda muita energia masculina, né? Tem mulheres que perguntam assim, será que eu tenho o meu feminino ferido? A gente vê muito nas redes sociais, né? 7 passos, 7 dicas para saber se você está com o seu feminino ferido. Samira, se você nasceu em 5.000 anos de patriarcado, como eu, a gente nasceu com o nosso feminino ferido, não é? Não tem como. Porque no feminino da nossa mãe estava ferido, o feminino da nossa avó, da nossa bisavó,
não é? E porque, né, deixa eu concluir a sua pergunta, porque eu sei que é muita coisa para falar, então às vezes eu vou, mas eu volto. Por que eu tô falando isso? Porque essa busca do feminino, a gente ainda intelectualiza. Então, eu intelectualizo o feminino. O que é o feminino? E o feminino, ele precisa ser experienciado, vivenciado, corporificado. Então, assim, é um retorno mesmo. Sim. A gente precisa retornar para casa. Então, né, isso que você falou, né? A gente tem que voltar para o corpo. A gente ainda tem que voltar a ter um contato mais profundo com esse feminino. E tudo bem, né? A gente intelectualizar o feminino. Que bom que a gente tem livros que falam sobre isso. Esse é o início. Mas é o início. Não é o final, exatamente. Vamos entender que tem um feminino energético, tem um feminino espiritual, tem um feminino de outras formas. E a gente pode resgatar e fazer com que esses femininos se unam e nos transformem como mulher. Sim, não integrar, né? Todas essas camadas. Essa é a questão holística, né? Até do teu trabalho, a terapia holística, a terapia integrativa, é fazer com que a gente possa olhar para essa mulher que existe dentro de cada uma de nós com mais amor. Você estava me falando, até antes da gente entrar no ar, da conexão, né, do coração com o útero. E eu acho que isso é uma forma legal para a gente começar esse bate-papo. A gente vai falar de purificação do útero, mas com certeza a gente vai ampliar essa conversa. A partir do útero é o nosso tema, mas a gente vai expandir, né? Eu acho que o coração é um bom ponto de partida. Sim. A gente experiencia um mundo fragmentado, né? Então, a gente experiencia essa polaridade. Aqui na realidade é assim, feminino, masculino, é uma separação, né? E essa separação foi feita em vários aspectos. Então, a gente separa mente do corpo, né? Razão de emoção, e foi desconectado também útero e coração, né? A sexualidade do coração. Então, a gente vê aí né, um movimento de sexualidade totalmente desconectado do coração, totalmente né, desconectado do sentir. E é um caminho de cura, né? O caminho de cura tem que passar pelo coração. Quando a gente está falando de útero, né, o que eu estava explicando para a Samira é que quando a gente começa a sessão de terapia de purificação do útero, a gente começa reconectando útero e coração. E eu digo que é para que os desejos do nosso coração possam vir à luz através do nosso útero, não é? E o coração é esse portal multidimensional, assim como o nosso útero. Então, é preciso a gente reconectar útero e coração, reconectar a nossa sexualidade ao amor, né? Reconectar esses dois portais multidimensionais. 2 portais multidimensionais. Olha a importância do nosso útero. Se você fosse dar... O coração, você falou o sentir, né? Se eu fosse dar um verbo para o útero, qual seria? Gestar. Gestar. E é gestar inúmeras situações, né? Não só gestar um bebê. Né? Gestar projetos. O que já é muito grandioso, né? Gestar um bebê. Mas o útero, ele é esse catalisador energético, esse magnetizador que é uma fonte de vida para nós mulheres, né? Para gestar, para ter essa força de criar tudo aquilo que a gente deseja. Né? Criar abundância, criar saúde, criar novos projetos. Projetos são, né? Bebês. Você tem, esse aqui é um projeto. É um filho. É seu filho, né? Esse programa. Né? Você gestou, você pariu com a força do seu coração e do seu útero. E é legal a gente pensar isso, né? Porque quando você gesta um bebê, você gesta por 9 meses. Pode ser várias gestações, mas a durabilidade, né, acaba sendo de 9 meses e depois vai para a vida. E qualquer outra gestação também é, né? Sim. E às vezes tem começo, meio e fim, mas a gente está sempre em busca de algo novo também. Me fala para a gente poder entender, né, qual é esse fluxo da energia feminina. Quando a gente fala da purificação do útero, desta terapia, né, uma metodologia que você acabou desenvolvendo, conta também para a gente um pouquinho como que você desenvolveu, o que te chamou a atenção para esse trabalho, como que funciona esse fluxo do feminino? Ok. A energia feminina é o polo receptor. Não é? Então, a gente estava falando de polarização, né? A medicina chinesa traz ali o yin e o yang, que são nomenclaturas, acho que todo mundo conhece. Então, a energia feminina é o polo receptor.
E o nosso útero também. Né? Então, a energia do útero, o movimento energético do útero é magnetizador. Então, o útero ele está magnetizando. E aí, quando a gente pensa, né, gestar uma nova vida, uma gravidez, precisa mobilizar muita energia para gestar uma nova vida. Por isso que nós mulheres somos, né, esse polo receptor e magnetizador. Quando a gente fala desse movimento, Samira, eu acho muito interessante que algo que a gente vem falando, né, com a perspectiva da metafísica, né, com a visão holística já há muito tempo. Agora, a ciência, até pouco tempo atrás, acreditava-se que o espermatozoide mais rápido era o fecundado. Né? Eu falo assim, até frase motivacional de coach, né? Você foi o espermatozoide vencedor, venceu a primeira corrida da vida. E hoje já se descobriu que o movimento é diferente. Tem até um vídeo que viralizou aí nas redes sociais, achei muito bonitinho, assim. O óvulo, ele magnetiza o espermatozoide. Então, você vê ali o óvulo com vários espermatozoides à volta e ele magnetiza, ele escolhe o espermatozoide. E quando a gente olha isso, né, da perspectiva espiritual, esse óvulo ele vai magnetizar o espermatozoide que tem exatamente o conteúdo que aquela alminha precisa desenvolver aqui na Terra. É muito bonito isso, né? Nossa, que incrível! E tô te dando esse exemplo para a gente entender esse movimento da energia feminina. Então, ela é magnetizadora. A gente está o tempo todo magnetizando, não é? E o útero é a mesma coisa. Então, o útero, ele magnetiza, ele absorve energia para criar, porque é um caldeirão alquímico que está criando o tempo todo. Falei, né, antes que era um portal multidimensional, porque é através do útero, através do ventre da mulher que uma nova alma vem para o planeta Terra. Então, o nosso útero é esse portal multidimensional e é esse caldeirão alquímico. Quando a gente fala em alquimia, não sei você, mas eu lembro muito daqueles alquimistas que transformavam chumbo em ouro, né? A gente falando de novo das 40 a mais, teve até novela sobre isso. Então a gente pensa, transformar chumbo em ouro. Olha que alquimia mais divina, mais perfeita, alquimizar o espírito em matéria. É isso que o nosso útero faz. Por isso, é divino, né? É um alquimizador. E aí, por que, né, também estou falando isso? Quando a gente olha para esse movimento magnetizador de energia, ele está o tempo todo absorvendo. Então, estou absorvendo o quê? Energia do lugar onde a gente está, energia das pessoas com que convivemos, né? Energia dos nossos sentimentos. Então, tudo aquilo que eu estou sentindo, o útero está absorvendo. E aí também entra essa conexão do coração. O que eu estou sentindo, o meu útero está absorvendo. Sim. Ou seja, o ambiente faz parte de tudo que está invadindo o meu corpo. Sim. E a gente sente no útero. Não é coisa da sua cabeça, tá bom, mulheres? Eu recebo muito essas mensagens. Quando a gente olha para a fisiologia, vamos falar da fisiologia? Vamos falar da matéria? Nosso útero ele é inervado pelo sistema nervoso. Então, isso significa que, literalmente, tudo que a gente sente, o útero sente. Se eu estou nervosa, se eu estou estressada, se eu passo por uma tristeza, as fibras do útero elas vão se encolher, isso vai me trazer mais cólica, pode alterar o fluxo. Recebo vários, quando compartilho isso ali no meu Instagram, no Mais Intuitiva, quando eu compartilho isso, Samira, mulheres falando, achei que era coisa da minha cabeça. Passei por um luto, sangrei a semana inteira, passei por uma separação, tive cólicas. E a maioria fala que achava que era coisa da cabeça. Olha a importância do autoconhecimento também, né, Michele? Porque se eu entendo o que eu estou sentindo e o meu útero, né, todo o ventre começa a dar sinais, é importante olhar para isso com muito mais carinho, porque ficou uma informação ali que tem algo sendo, que quer me informar mais coisas. Pode ter ficado muito registrado uma dor, né? E a maioria vai pela dor, né? Sim. Na busca de um tratamento. Sim. Ninguém vai no médico, às vezes a gente vai por prevenção, mas a maioria das vezes que nós vamos ao médico é porque está sentindo alguma coisa fora do normal. Na nossa cultura aqui ocidental, né? A cultura oriental, eles vão mais para prevenção. Aqui a gente ainda é só quando tá morrendo. Algumas situações, mas é verdade isso, né? Então, se tá sentindo essa dor, é porque está sendo armazenada muita informação ali. E é só no útero. Os ovários também recebem, as mamas, como também relacionado ao feminino, também recebe. Por isso também tantos diagnósticos de questões
uterinas, ovarianas e de mamas? Sim. O nosso corpo inteiro, ele não só absorve energia, né? Mas ele... bem a palavrinha em inglês, né? É difícil. Pode falar Não, também. imprinte, mas ele recebe impressões, né? De trauma. Então, por exemplo, até o músculo tem hoje vertentes de cura de traumas que é através de mobilização muscular, por exemplo, que libera trauma do músculo. Tem estudos da fáscia, né? Então, assim, o nosso corpo inteiro ele tem memória celular. Se eu passar por um trauma, se eu passar por uma... algo que me impacta emocionalmente, isso pode impactar o meu corpo inteiro, tá? Isso é importante a gente falar. Agora, como o útero é esse órgão sensível, psíquico, né? E que absorve energia, ele tem muito lugar para armazenar, né? Memórias, né? E isso, ele está conectado, né? Diretamente com mamas, com ovários. Então, assim, quando a gente fala do feminino em si, toda essa parte do aparelho reprodutor é conectado, não é? Não tem essa visão separatista, a visão cartesiana, né? Que separa, assim, não, então você braço para cá, útero para lá, né? A gente tem todo um corpo que é um conjunto, é uma tecnologia biológica o nosso corpo que funciona junto. Então, quando a gente está falando, assim, de mamas, de ovários, trompas, tudo está conectado nesse sistema, né? Tanto físico quanto energético. Então, tem questões das mamas, por exemplo, que a gente consegue tratar com a purificação do útero, por exemplo. Se, né, é um trauma ali do feminino, algo que foi ou veio de gerações passadas, por exemplo. Né? Vamos falar então da purificação para a gente poder entender exatamente todo esse contexto. Quando a gente fala dessa terapia de purificação do útero, de que forma que ela acontece? Tá, posso falar um pouquinho antes, Pode. né? Só pra gente, como a gente está falando que o útero absorve energia, eu acho importante, né, e armazena memórias, eu acho importante a gente pontuar uma coisa, porque a natureza é perfeita, né? Então, quando eu estou falando assim, que o útero absorve energia, armazena memórias, aí parece que eu tô ficando saturada de energia, né? E isso não seria divino, né? A natureza é perfeita, então, assim, a gente tem esse movimento porque o útero como eu falei para vocês, esse catalisador de energia, né? Esse caldeirão alquímico que transmuta o tempo todo. Tem uma autora, não vou lembrar o nome dela, mas que ela fala uma coisa muito bonita, que nós mulheres transformamos sentimento em sangue. Então, com a nossa biologia, a gente tem a possibilidade de transmutar esses sentimentos mais densos e deixar ir na nossa menstruação. Então, assim, é um movimento do corpo feminino, né? A vida, morte e renascimento, assim como é na natureza, que a gente observa, né, as estações do ano, por exemplo, acontece no nosso corpo. Então, esse movimento cíclico de vida, morte e renascimento. Então, a nossa menstruação é uma possibilidade também energética de deixar ir tudo aquilo que não nos serve mais, tá? É importante pontuar isso. Por quê? Porque a gente está rompendo esse ciclo da vida, não é? Tanto fisicamente, quando a gente intervém ali, né, bloqueia a nossa menstruação de diversas formas, quanto quando a gente se mobiliza mais energia masculina, né? Quando eu estou aí muito mais nesse movimento racional, linear, as funções do feminino elas vão atrofiando no corpo também, né? E falei isso, né, para poder falar melhor da purificação do útero. Então, a purificação do útero em si, né, a limpeza energética do útero, ela é uma sabedoria ancestral. Então, quando a gente vai, né, visitar ali as civilizações matricêntricas, essas mulheres que estavam em contato maior com o corpo mesmo, com a espiritualidade, já eram feitos esses rituais. Então, teve alguma perda gestacional, ou quando a mulher passava, né, por algum trauma emocional, já se faziam essas limpezas do útero. Então, hoje a gente tem um resgate dessa sabedoria através da vaporização do útero, que é uma limpeza energética feita com vapor, né? Então, a gente faz ali um concentrado de ervas para receber esse vapor ali no canal vaginal. Até a defumação, alguns clãs, né, algumas tribos ainda usam a defumação do útero, yoni eggs também, né, que são gemas de cristal. Tô falando isso que é importante pontuar, que essa é uma sabedoria ancestral, ok? A TPU, né, a metodologia que eu desenvolvi, ela é canalizada. Então, eu passei muitos anos
fazendo círculos de mulheres, trabalhando com mulheres, e a terapia foi intuída, né? Foi canalizada. Comecei a atender mulheres, guiar mulheres nessa reconexão com o útero. Quando eu comecei a fazer essa guiança, não sabia, né? Foi totalmente intuitiva. Eu recebi essa intuição de começar a guiar essas mulheres na reconexão com o útero. E foi um processo que foi sendo construído. Então, a partir do momento que eu comecei ali a guiar essas mulheres nessas vivências, as mulheres vinham, algumas com clarividência, né? Algumas com uma sensibilidade energética maior, e iam sentindo que tinha algo mais ali naquela terapia. E até mesmo pelos relatos, né? Então, eu já tive mulheres que participaram da vivência da purificação do útero, que nunca mais sentiram as dores da endometriose, por exemplo. Mulheres que iam todo mês pro hospital, que estavam com dor, que fizeram a purificação e logo engravidaram. Então, eu fui tendo esse feedback de outras mulheres e me conectando com a minha espiritualidade. Por que eu estou falando isso? Porque a terapia de purificação do útero, ela não é só a limpeza do útero. A gente trabalha conectado com uma egrégora crística. Isso significa que tem um tratamento espiritual que acontece também. É uma terapia multidimensional. E isso eu fui descobrir. Entrar em contato com esse portal multidimensional, né? A gente tem uma egrégora de sacerdotisas do ventre. Olha que lindo, né? Imagina quantas mulheres, né, espiritualmente falando, não estão conectadas dessa forma. Então, é esta purificação que ocorre em vários níveis. Sim. Né? E vai fazendo uma limpeza. E a gente não está falando da vaporização, que tem todo um trabalho. A vaporização faz uma limpeza energética. Mas a gente também pode olhar para a limpeza de memórias. Sim. Né? Há memórias armazenadas, né? Porque você começou a falar que ele é um caldeirão. Se ele é um caldeirão, ele cabe muita informação. Né? E que tipo de memórias, principalmente, ficam armazenadas, e quando eu não olho para elas, isso pode adoecer? Bom, o nosso útero, ele carrega nossas memórias ancestrais. E é importante também falar, quando a gente está falando de memória uterina, a gente não está falando de memória cognitiva, né? Não são as mesmas memórias, a gente está falando de memórias não declarativas, estamos falando de memória energética, e principalmente essas memórias que são transmitidas de geração a geração. Então, quando o bebezinho está ali no útero da mãe, ele não é alimentado somente por aquele corpo físico, né? Ele é alimentado pelo campo energético dessa mãe. Ele é alimentado pelo campo psíquico dessa mãe. Então, onde essa mãe vai, com quem essa mãe conversa, as experiências que essa mãe passa ali, as emoções que essa mãe passa, tudo isso vai alimentando esse bebezinho. Hoje a gente tem até uma vertente ali da psicologia, que é a psicologia pré-natal, perinatal, que estuda o bebezinho ali no ventre da mãe, né? Isso também é uma evolução, porque até algum tempo atrás acreditava-se que o bebê nascia assim como uma folha em branco, a não ser a gente, né, que é espiritualista, enfim, que tem outra visão, né? Mas uma visão mais popular, acreditava-se, o bebezinho nasceu, está aprendendo tudo. Não, tudo que ele passou ali no ventre da mãe tem impacto até no corpo físico, de como esse corpo vai se desenvolver, mas também, né, no campo energético e emocional. E a gente não está falando só do bebezinho, está falando deste ser no todo, durante a vida. Exatamente, exatamente. E então, tudo que está dentro daquele útero vai alimentar, vai nutrir esse bebê. Então, esse bebê vai receber as memórias uterinas dessa mãe, que vieram da mãe dela, de gerações e gerações. Então, se eu tenho, vamos pegar um exemplo bem prático desse feminino ferido, né? Em algumas sessões de purificação do útero, por exemplo, eu já tive eu visualizei assim, como se tivesse sendo transmitido um fardo para cada mulher. Descobriu que é um bebezinho mulher, que é uma filha, você recebe esse fardo de ser mulher, porque você vai sofrer, você vai ser subjugada, você vai ser desvalorizada. Então, até fico um pouco emocionada falando isso, porque em atendimento isso já veio muito forte, assim, como se essa mulher, né, essa linhagem de mulheres fossem recebendo esse fardo. A cada mulher que nasce recebe esse fardo por ser mulher. Então, essas são memórias, por exemplo, que estão no nosso útero,
podem vir, né, se manifestar como doença física, como um bloqueio de gravidez, né? Um outro exemplo bom também para dar de bloqueio de gravidez é a memória do abandono e da rejeição. Então, assim, já visualizei em atendimentos essas memórias, assim, muito ancestrais dessas mulheres que foram abandonadas por seu parceiro, que foram abandonadas durante a gestação. E isso fica uma dor tão profunda, uma desconfiança tão profunda desse masculino, que mesmo que a pessoa não tenha nada, a mulher às vezes não tem nada no físico, vai lá, não consegue engravidar, passa anos tentando engravidar, faz todos os exames, não sai nada no físico. Porque tá ali essa memória energética, é um bloqueio energético que se forma no ventre, essa dor, essa desconfiança. Por mais que essa mulher esteja ali conectada com o marido, tenha casado por amor, né? A gente sabe que na nossa ancestralidade não foi assim. Então, toda essa dor de rejeição, de abandono dessas mulheres dessa ancestralidade reverberam nesse ventre hoje e é um dos bloqueios, por exemplo, para uma gravidez. Estou dando, né? Um exemplo prático, mas foi assim. um belo exemplo, né, gente? Porque eu acho que é muito comum também, não é? Então, existem casos, por exemplo, doenças que já se tornaram físicas. Sim. É um bloqueio energético que se desenvolveu, por exemplo. Que se materializou. Né? Relacionamentos tóxicos também. E os traumas que nós vamos sofrendo durante a vida, né? Que podem ser sexuais, podem ser... relação homem-mulher, podem ser, sei lá, né, até no ambiente de trabalho, onde a mulher também se sente diminuída. Sim. Diminuída, desvalorizada. E isso já é uma dor muito profunda, né? Quando eu falo que a gente nasce com o nosso feminino ferido, a gente já tem essa dor da rejeição, da desvalorização que vem de gerações passadas, não é? E isso é algo que a gente precisa muito curar. E dependendo do lugar onde você está, vai aumentar essa ferida. Você pode ter certeza disso, né? É só ver mulher no trânsito, por exemplo, né? A forma como ela é tratada, isso vai ficando até como uma verdade absoluta para essas mulheres, né? Para várias mulheres, eu também sou mulher, você é mulher. Quando você fala da ancestralidade, dessas memórias que ficam com a gente... Se a gente fizer um trabalho mais aprofundado também, né, mais individual até, com as nossas antepassados, acaba tendo informações novas que podem ocupar esse espaço, né? E essa mulher, ela vai se sentindo não só curada, mas libertada. Você tocou num ponto chave, assim. Para mim, a questão principal é abrir espaço para o novo. Tá. O nosso ventre é esse cálice, não é? Ele é formato, um cálice que recebe ali energia para criar novas vidas, como a gente falou, novas formas de vida. Se não tem espaço para criar uma nova vida, se ali está cheio de dor, de luto, né, de tristeza, de mágoa, não tem espaço para uma nova vida florescer. Seja uma nova vida física, né, um bebezinho, seja os nossos projetos. Então, quando eu vou limpando essas memórias, esses bloqueios, eu vou abrindo espaço para gestar algo novo. Até um relacionamento, né? Um relacionamento, com certeza. Os relacionamentos impactam muito o útero. Isso é um assunto... Você quer polêmica? Esse é um assunto... Você quer polêmica? Tem um assunto que quando eu posto sobre isso é chuva de polêmica. E os homens participam? Muito pouco. Muito pouco, mas as mulheres têm muito a dizer. Sim. Né? E isso acaba sendo interessante porque nós vemos muitas mulheres, principalmente acima de 50, né, que acabam não se dando bem nos relacionamentos, com separações que geram novos traumas, com dificuldade de se envolver novamente, arrimo de família, e tudo isso acaba sendo um peso também, e todo o ventre, né, acaba sendo penalizado com tudo isso. Sim, sim. A gente estava falando, né, que esse útero absorve a energia. Então, assim, primeiro tem, como você falou, assim, essa questão que é ancestral. Então, a gente vai recebendo essas memórias e repetindo padrões, não é? Então, por exemplo, tem mulheres que vêm compartilhando que todas as mulheres da família foram traídas, né? Então, esse é um padrão que vai sendo transmitido de geração a geração.
até que alguém venha se curar, não é? Então, esse é um aspecto, né, do trauma transgeracional e dessa relação do masculino e do feminino. Outro aspecto é o aspecto energético. Então, a gente estava falando aqui que esse útero absorve energia o tempo todo. Quando eu estou num relacionamento, né, principalmente ali na relação, né, na relação íntima, é o momento em que, teoricamente, nós estamos mais abertas para receber. Eu digo teoricamente porque tem muito trauma aí que faz com que a gente se feche energeticamente, fisicamente, enfim. Mas, na hora da relação íntima, é o momento em que o útero se abre energeticamente para receber. Né? Então, assim, fisicamente é assim, o útero recebe conteúdo, né, ali masculino para gerar uma nova vida, energeticamente também. Então, a gente está recebendo ainda mais intensamente a energia da outra pessoa. Então, o útero armazena a energia do parceiro sexual. Né? Independente se é homem ou se é mulher, né? Claro que quando tem uma relação que é heterossexual, por exemplo, tem essa questão da polaridade, né? Então, o feminino está um pouco mais receptivo e vai somatizar no útero, ok? Mas existe troca energética da mesma maneira. E por que é polêmico, né? Porque, assim, tem algumas escolas que dizem que essa energia fica até 7 anos no útero. Eu não gosto de trabalhar com números, porque coisa que a gente não consegue quantificar, não vamos trabalhar com números, mas a energia sexual fica ali, né, armazenada do parceiro. Então, se você tem um parceiro que tem múltiplas parceiras, né, ou é uma pessoa que, de repente, não tem uma vida tão iluminada assim, tudo isso você vai receber. Né, no seu ventre, tudo isso vai ficar armazenado no nosso útero e pode gerar, sim, inclusive doenças físicas. Tem muitos relatos, gente, de mulheres assim, com candidíase de repetição, com cólica, com vaginismo, que separou, não sentiu mais nada. Não sou eu que estou falando, não são as vozes da minha cabeça que estão falando isso, apesar de eu confiar muito nas vozes da minha cabeça hoje em dia. Relatos mesmo de mulheres assim, separou, não sentiu mais o que sentia fisicamente, porque aquele relacionamento energeticamente estava reverberando nesse útero, né? Porque é um acúmulo energético, né? E são informações que também estão no masculino e ele transfere para o feminino. Sim, exatamente. E é um lugar um pouco delicado, porque às vezes tem algumas mulheres que enxergam isso como... mas você está falando isso para culpabilizar as mulheres, ou é mais uma coisa, mais um tabu para cima das mulheres. E não é isso. A gente precisa conhecer como o nosso corpo funciona energeticamente, né? A partir do autoconhecimento, eu sei tomar decisões mais sábias. Vamos combinar que não faz bem energética e espiritualmente para ninguém, nem para o homem, nem para a mulher, você ter relacionamento com uma pessoa que você mal conhece, por exemplo. Às vezes você se relaciona com um homem que é totalmente misógino. Né? Você está recebendo toda essa informação. Um homem que não vai... E a gente não está falando de relacionamento, precisa estar casado, né? Não estamos falando dessas convenções, estamos falando do amor e do respeito. Se você tem um relacionamento sem amor e sem respeito, isso vai impactar tanto o homem quanto a mulher. Porém, estamos falando de útero e nosso útero é um órgão sensível que vai ser mais prejudicado, entende meu ponto? Então, assim, é difícil, às vezes, a gente entrar numa discussão com uma pessoa que não tem a mesma visão que você, né? Então, se a pessoa não tem uma visão holística, né? A gente fica ali estagnado no paradigma, não é? Então, mas entendem o ponto. Então, esse útero, se ele tivesse nesse movimento, né, de transmutar e para criar algo novo, perfeito. Só que a gente está acumulando muito mais dor. A gente está acumulando muita dor, muita rejeição, muitas mágoas, né, ao longo deste feminino ferido. Então, assim, acaba, sim, se manifestando em doenças e se materializando, né, esses bloqueios energéticos. E acaba não sabendo de onde veio e por que veio quando se materializa. Mas, através da purificação, é possível fazer essa limpeza, essa purificação energética mesmo. Eu gosto do nome purificação. Hoje eu entendo mais esse nome também, que foi intuitivo. Que a purificação, para mim, é você tornar... voltar ao estado de pureza original. Não é? Que legal. Você não está falando que é impuro. Exatamente. Né? Nem que é sujo. Mas que você está simplesmente voltando ao seu estado de pureza original. Que é luz, que é amor. E aí, quando a gente... Que isso, que quando a gente vai
retirando esses bloqueios, a gente dá espaço para esse útero que é ancorar amor. E como a gente estava falando, né, que a energia feminina ela precisa ser corporificada, a energia feminina ela é descendente, esse é o movimento. Então, ela vem do alto para baixo. Então, nós mulheres precisamos ancorar a energia feminina. E a gente ancora o quê? Através do nosso útero. A gente ancora, recebe essa energia feminina no nosso ventre. Para colocar em movimento, para gestar uma nova realidade para nós mulheres também, né? Uma nova realidade onde nós somos prósperas, valorizadas, respeitadas. Eu acho que todo esse movimento de reconexão com o útero, de reconexão com o sagrado feminino, a gente está plantando sementinhas, Samira, porque o feminino não sobrevive nessa realidade louca que estamos agora, né? Com essas jornadas loucas de trabalho, com essa vida que é totalmente mental, né? A gente está o tempo todo sendo estimulado, o tempo todo a ficar, né? Ficamos nesse looping mental. E se desconecta de si. Desconecta do corpo, desconecta do todo, né? E se a gente não fizer um movimento agora, as próximas gerações também sofrerão. As meninas que vierem depois, né? Porque a gente está falando aqui de séculos e séculos de acúmulo de informações para esse ventre feminino. Não é? Existem formas também... você indica para suas mentoradas, para suas alunas... para suas clientes, né? Formas para que elas também conversem com esse ventre, né? Com esse útero, que elas mandem energias mais benéficas de purificação? Sim, a espiritualidade ela é simples, né? Tem que ser simples. Essa reconexão com o feminino também. Algo muito simples que todas nós podemos fazer, em primeiro lugar, é sentir. Você se permitir sentir. Porque o que a gente aprendeu? Como que a gente lida com a dor? Tomou um comprimidinho, a dor sumiu. Então, assim, eu não quero olhar para essa dor. Né? A gente não quer olhar, a gente quer que tire essa dor daqui. Então, o primeiro passo é sentir. Quando eu me permito sentir, seja o que for, porque a gente julga os nossos sentimentos. Estou sentindo raiva nesse momento? Estou sentindo raiva. Sinta a raiva. Estou sentindo dor. Estou sentindo tristeza. Sinta a tristeza. Não é? Então, esse é o primeiro passo. Para a gente sentir, esse corpo, ele recebe essa informação. Então, assim, colocando a mão esquerda no coração, a mão direita no ventre, da sua maneira, sente a pulsação do coração. Quer fazer comigo? Vamos fazer. Já que tá aqui, vamos lá, vamos essa é uma fazer. Sugestão, né? É interessantíssimo. Mão esquerda no coração, mão direita no peito. Aí você inspira e vai sentindo a pulsação do coração. Vai percebendo que o seu ventre pulsa da mesma maneira que o seu coração. E assim a gente vai reconectando ventre e coração. E vai ficando presente no seu momento, sentindo. Se permita sentir. Aí quando vier o pensamento, não alimenta a historinha, volta para o sentir. Sente as batidas do coração, sente o útero pulsando. E aí você faz essa reconexão da sua maneira, do seu jeitinho, né? Se a gente conseguisse fazer isso um pouquinho a cada dia, né? Avalia como foi o seu dia. Agora está na hora de sentir. Porque às vezes eu estou no meu lugar de trabalho, senti raiva, eu tive que reprimir aquela raiva, né? A gente entende. Ou senti tristeza, fui tratada de uma maneira que eu senti vontade de chorar, não pude chorar naquela hora, tudo bem, a gente entende. Então vai no final do seu dia, faz essa reconexão, sente essa tristeza que foi sentida durante esse dia, essa raiva, para que os sentimentos, né, fluam, possam fluir. Se reconecte, né? E é muito interessante. Quem for reikiano, então, não é? Para reikianos, as energias que as mãos acabam transmitindo para esse coração e para esse útero, acaba sendo grandiosa. E toda mulher tem uma curandeira interior. Aqui essas mãos aqui acabam sendo, né? Tem os chakras muito importantes nas palmas das mãos. Mulheres que não têm mais o útero sentem essa energia da mesma forma? Da mesma maneira. Podem passar pela purificação da mesma forma? Podem. Muitas mulheres vêm para a purificação do útero até exatamente por isso, depois da cirurgia.
porque tem impactos físicos, né? Muitas sentem isso e querem se reconectar com o feminino. Quando a gente fala, né, dessa reconexão do útero, do coração, a gente está falando de algo maior que não é só físico, né? A gente tem um corpo sutil, nós temos, né, um corpo energético, e quando a gente trabalha ali com a TPU, a gente trabalha esse corpo energético também. Então, algumas memórias também, né, que levaram para essa intervenção cirúrgica, por exemplo, as mulheres vêm mais para esse resgate, né? Nossa, o que aconteceu que eu tive que tirar um pedaço de mim, não é? Uhum. E elas chegam na causa? Em algumas vezes a terapia leva para essa causa? O mais importante são os insights pessoais. Eu acho que a partir do momento que a gente se reconecta com o nosso coração, com o nosso útero, você vai acessando essas memórias, nem sempre de maneira cognitiva, Samira. Tem umas questões, assim, que são muito interessantes mesmo, assim, de informação. Vou dar um exemplo bem objetivo. Eu fiz uma vivência presencial lá em Curitiba, se eu não me engano. Tinham 2 irmãs participando. Quando eu começo a vivência, a gente fala, né, dessa ancestralidade. Então, a gente estava falando das avós, das bisavós, que a maioria não sabe o nome das bisavós, verdade. Enfim. E elas não sabiam, eram 2 irmãs. E durante ali a sessão, né, da vivência de purificação do útero, vieram 2 nomes para ela. Não vou lembrar os nomes, mas não eram nomes comuns. Mas tipo, Sofia e Aline. Veio esses 2 nomes, Sofia e Aline. Durante a vivência. Ela foi para casa, compartilhou com a mãe dela, descobriu que eram os nomes da bisavó materna e da bisavó paterna. Ela acessou isso durante a purificação do útero. E não acessou à toa? Não, para você ver como a gente realmente acessa memórias, acessa informação. No caso dela, ela decodificou a informação. Por isso que eu estou falando, nem sempre a gente decodifica a informação. Isso não é o mais importante, né? O mais importante é você vai se empoderando com a sua intuição, com a sua sabedoria, para saber os próximos caminhos. Porque nem sempre a gente... por que eu não engravido? Né? Tem muitas mulheres que vêm e a gente fica nesse porquê, que é da mente. Vou dar um exemplo drástico, assim. Vai te ajudar se você souber, se isso for espiritual. Vamos dizer que numa vida passada você... sei lá, matou mulheres grávidas. Vou dar um exemplo drástico, só para vocês entenderem. Vai aliviar seu coração saber disso? Não. Pelo contrário. Não, exatamente. E às vezes aí você vai duvidar, será que essa informação é verdadeira? Porque por melhor que seja o médium, a gente está passando por um filtro humano, sabe? Então a gente é muito mais curador e empoderador quando você sente que algo se transformou. Eu não preciso ter a razão disso. Eu sinto. Esse é um relato mais recorrente. Eu me sinto diferente, eu me sinto bonita. As mulheres falam, nossa, eu chego no trabalho... Às vezes, pessoa que eu nem conheço fala, nossa, você está mais bonita. Ai, que legal. Nossa, está diferente. O marido sente, né? Isso fora o que reverbera no corpo, né? Mulheres que têm TPM que não sentem mais, que sentem muita cólica e depois da purificação do útero não sentem mais. Essa questão do físico, para mim, é uma consequência. Né? O principal é essa reconexão com essa força feminina, com essa essência feminina, com esse lugar assim que você confia. Você volta a confiar em você mesma, na sua sabedoria. É essa essência que vem à tona com todo esse trabalho. Sabe que me veio em mente agora? O quão importante acaba sendo uma purificação para mulheres que estão tentando engravidar, mas estão também em fertilização, né? Em tratamento, que mexe muito com todos os hormônios, mexe muito com esse útero. É comum o útero também estar aumentado, não é? Sim. Os ovários também. Eu atendo muitas mulheres no processo de FIV. Não é? FIV, né? Que fala. E é interessante isso, né? Porque cura tudo junto. Sim. Tem relatos. Quando a gente está na questão, né, da fertilização, já é uma intervenção humana, né? Então, você já tem que conciliar o divino com a intervenção humana. E é muito interessante, porque isso é muito desgastante mesmo. Tanto, né, economicamente, porque é caríssimo. Emocionalmente. E emocionalmente. Então, eu já atendi mulheres assim, que fizeram 4 transferências, 5 transferências. E aí a gente vai... E esse é o ponto, é importante, né, você falar isso. Não importa, né? Assim, não que não importa, né? Mas não vai ajudar você saber
uma causa espiritual, por exemplo. A gente tem muita curiosidade, a gente tem curiosidade, é normal, né, de saber. O mais importante é essa mulher se reconectar, porque às vezes ela ficou tão no mecânico, já é tão mexido ali, que ela se desconecta do próprio corpo. Então, é muito bonito quando a gente, né, acompanha assim, essa reconexão dela tocar o ventre, tocar o coração, tá ali, dar permissão, né, abrir o espaço ali para essas memórias serem trabalhadas, para esse choro vir, né? Que aí abre também espaço para esse útero receber, né, essa fertilização toda. Sim, já acompanhei casos, né, que teve a gravidez, que o filhinho deu tudo certo. Depois eu olho no meu WhatsApp, tem fotinho já com o filhinho, meu Deus, deu que aí tudo vai certo. dando tudo certo, né? Porque há todo um processo curativo, mas é a própria mulher que se cura, né? Total, claro. Não é? Eu acho que é importante falar isso também, porque são vários processos e o útero, assim como os outros órgãos, podem adoecer de qualquer forma. E para que adoecer? Né? Se a gente pode fazer todo esse processo energético antes e espiritual também, né? Sim. Antes da gente começar, você falou uma coisa tão bonita, né? Que para gestar um iluminado tem que ser muito preparada, né? Muito. Né? E acaba tendo esse trabalho, você acaba também fazendo estudos muito profundos da espiritualidade. Sim. Isso te transformou, né? Essa parte da espiritualidade é para mim, para Michele, a parte que me toca, né? Que faz meu coração mais quentinho. Assim, eu tenho muita, não só curiosidade, mas eu gosto de estudar, né? Civilizações matricêntricas, enfim. Tem gente que se identifica mais com a parte da metafísica das doenças, né? Tá tudo certo. Eu gosto mais dessa parte da espiritualidade. E eu costumo falar que eu acredito mesmo na cura da humanidade através da cura dos ventres. Essa é uma crença mesmo, porque conforme a gente vai, né? Então, curando esses ventres, né? Tirando esses bloqueios, essas memórias de dor, a gente vai abrindo espaço para gestar uma nova alma com mais amor. Esse espírito que vem para a Terra, essa alminha, ela tem mais coeficiente energético para manifestar seus dons e talentos. E é lindo isso, né? É maravilhoso. Que aí a gente fica imaginando quando Maria gerou Jesus, ou a mãe de Buda, que são seres iluminados, ou qualquer outro ser da fraternidade. Sim. Não é que ascenderam. Sim, é lindo. A Mãe Maria era uma sacerdotisa do ventre, independente da crença de cada um. Ela foi uma mulher preparada espiritualmente, fisicamente, era um útero iluminado, um útero purificado para gestar um avatar. A gente não tem coeficiente energético, né, para gestar um avatar se você não está muito preparada. É um espírito de muita luz também. Em sua totalidade, né? Não é só um órgão do corpo, sim, a totalidade. Não à toa faz parte da nossa egrégora da TPU, da purificação do Ai, útero, que linda! Mãe Maria. Que sim. linda! Outras mulheres fazem parte dessa egrégora? Pode falar? Eu gosto de chamar de consciências, né? Porque a gente que é uma consciência. A gente não trabalha com culto, né? Nem com religiosidade, mas a gente trabalha conectada com Mãe Maria, com Maria Madalena, com Kuan Yin, com Isis. Porque conforta, né? Sim. Só de você falar já dá um conforto, né? Espero que você aí do outro lado também sinta isso. Existe historicamente localidades, culturas universais que as mulheres se conectam mais com todo esse feminino? Atualmente, você diz? Não, historicamente. Te traz também informações e te dá insights até para você levar para essas mulheres que você atende. Bom, a gente tem uma civilização matricêntrica que a gente não tem mais registros físicos, né? Mas registros de canalizações, que é a Lemúria. A Lemúria foi uma civilização matricêntrica. Então, a gente tem muita... muito legal. Era uma cultura feminina, assim, essa questão do sagrado feminino, das sacerdotisas, estava muito presente em Lemúria. Quando a gente fala de Atlântida, por exemplo, aí já vira um pouco mais patriarcal. Mas em Lemúria era uma civilização matricêntrica. Ah, que interessante a gente olhar tudo isso. Alguns espiritualistas falam que o nosso corpo físico era diferente.
né? A gente não tinha essa matéria carbono, então assim, era um corpo um pouquinho mais sutil. Não chega a ser energético, mas, por exemplo, se eu fosse fazer tipo um jellyfish, meio, parece metido, mas é que eu leio às vezes livros em inglês e eu fico com a palavra, não é que eu fui alfabetizada em inglês, gente, não é isso, mas água-viva. Essa palavra que veio jellyfish primeiro. Aí parece, que metida, né? Foi alfabetizada em inglês. Não é verdade. Não. É só por causa do termo. E se fosse? Qual é? Não, é que é meme isso, enfim. Então, nosso corpo era um pouco mais gelatinoso, digamos assim. E isso permitia uma conexão com os outros elementos de uma maneira mais fácil. Então, assim, toda essa magia, isso que a gente vê até em filmes, de manipular a água, de manipular o fogo, isso era mais fácil para nós mulheres na Lemúria, porque o nosso corpo ele não era tão carbono, né, tão denso, e também a gente tem uma densificação total, né? Não só no corpo, mas o psiquismo muda. A gente tem todo um processo que é diferente ao longo dessas civilizações. Mas a gente tem também, eu gosto muito da cultura egípcia, falar, né, da cultura egípcia, porque a gente tem registros físicos. Então, quando você olha para Ísis, por exemplo, antes de Maria, né, antes da cultura cristã, Ísis era a representação da Mãe Divina aqui no planeta Terra. Então, muitas mulheres foram iniciadas nas escolas de mistério de Ísis, receberam, né, toda essas informações de como se conectar com a espiritualidade através da escola de mistério de Ísis. A gente tem a representação da Anki, por exemplo, que é a cruz ansata, né, a cruz da vida, ela é uma simbologia do útero. Então, aquilo que a gente achava que é uma cabeça, parece uma cabecinha com os bracinhos, é o útero, trompas e ovários, né, canal virginal. Então, a Anki, ela também é uma tecnologia do feminino, né? Nas escolas de mistério de Ísis era utilizada como processo de cura do útero. Olha que lindo! E se for buscar todas as mulheres, né, até da mitologia, deve trazer muita informação. Sim. Que a gente, né, tudo aquilo que a gente escuta falar, por exemplo, das virgens, né, das virgens que conceberam. Isso eu acredito como concepção sagrada, né? Esse era o mais alto, como eu posso dizer, o mais alto poder de uma sacerdotisa do ventre, por exemplo, conceber diretamente do logo solar, né? Diretamente por partenogênese, né? Sem precisar do conteúdo masculino físico. Então, dá para investigar. Tem muito babado aí. Tem muita coisa interessante. E o quanto a gente olhando para isso, a gente vai se conectando e acho que você aí do outro lado, mulher, se conecte mais, né? Com o seu ventre todo, né? Olha bem para o seu útero, né? Conversa com ele, manda energia para ele e se tem alguma questão, vai em busca. Sim. Não é? Eu acho que a gente está nesse momento, não é à toa que a gente está fazendo esse programa aqui hoje. Eu fico muito feliz. Né? Eu acho que o mais importante mesmo é que a gente resgate a nossa sacralidade, que a gente compreenda que nós somos sagradas, né? O feminino é sagrado por ser esse catalisador, né? Esse gerador de vida, o masculino também sagrado, né? A gente precisa resgatar a nossa sacralidade como seres humanos. Sim. Sabe? A gente nos olha como humanos já de uma maneira assim tão desvalorizada, né? E nós mulheres somos sagradas. Então, a partir do momento que você volta a se reconectar com a sua sacralidade, com o seu sagrado feminino, tudo vai mudando. E não tem não tem certo e errado, assim, não tem que ser complexo. É da sua maneira, na simplicidade. Espiritualidade tem que ser simples. Sejamos plenas, né? Eu acho que isso é o mais importante. Vai buscar essa sacralidade. Olha para aquela câmera, deixa uma mensagem para o nosso ouvinte e seguidor. Bom, quero deixar uma mensagem principalmente para nós mulheres, não é? Acredite no seu saber. Confie no seu saber. Você é muito sábia. E por mais que o mundo tenta invalidar o nosso saber, quando você confia, é aí que você muda o mundo.
Ai, que lindo. Obrigada, Michele. Eu que agradeço. Minha mão de geladíssima, tá, né? Tá geladinho aqui, mas tá ótimo. Gente, que programa lindo, incrível. Que a gente tenha levado muita mensagem do feminino para o público em geral, para homens e mulheres. Obrigada, viu? Eu que te agradeço. Teu trabalho é lindo, gente. Só seguir a Michele aí, mais intuitiva, no Instagram. Procura aí pelas redes sociais, você vai localizar, tem muita informação interessante e importante. E se conecta, se precisar de um auxílio, entra nas polêmicas que ela causa também, que isso é maravilhoso, porque isso prova que a gente está buscando o que é nosso, né? Por direito. Exato. Né? Vamos fazer esse resgate desse feminino que já foi tão mais importante na humanidade. Precisamos entrar num equilíbrio, Precisamos ocupar o nosso lugar. É isso aí. Gente, Mundial Podcast acabou. Deixo aqui um grande beijo a todos vocês. Uma excelente semana. Eu amei esse programa de hoje, mas semana que vem eu trago mais um super bate-papo. Acaba sendo sempre elucidativo pra gente. Obrigada, viu? Teu trabalho é incrível. Você é maravilhosa. Obrigada, viu? Sempre no sentir. Ela pôs a mão no coração e eu lembrei. Gente, um grande beijo e até daqui a pouquinho.